Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento mais uma vez com vocês nessa aula brilhante, sensacional, espetacular de história. A história como paixão, né? A história, uma sociedade sem história não tem passado, né? Então a história aí novamente, eu, professor Cláudio Nascimento, do EREF, Creus da Câmara Barreto Dornelas, né? Juntamente aqui com vocês, com essa aula maravilhosa feita pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E hoje eu vos convido a entrarem na nossa nave da história, vocês, né? Do 8º ano, né? Então sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa nave da história. E vamos agora estudar um pouco da produção do imaginário nacional do século XIX, como era o século XIX na parte cultural, na literatura, nas artes e cultura populares no Brasil. Então eu vos pergunto, fique à vontade, entre e vamos para a nossa aula. Cultura brasileira, eita, é rica, né? É rica. Então, o que se explica pela formação de quê? Geográfica e histórica do país. Indígenas, africanos e portugueses contribuíram muito para essa construção, para essa diversidade cultural, ou multiculturalidade, né? Então, cultural. Então, aí a sociedade, século XIX, era desigual, composta sua maioria por negros, né? Mestiços e com a elite de pessoas brancas. Os brancos tinham como padrão da civilização, né, a cultura europeia e adotavam o quê? O eurocentrismo. Crença na superioridade do europeu sobre os demais povos, né? Então, e culturas, né? Teoria que pregava a força racial do branco, construtor de grandes civilizações. Então, esse é o modelo do eurocentrismo. Crença na superioridade do europeu sobre os demais povos e culturas. Teoria que pregava o quê? A força racial do branco, construtor de grandes civilizações. Né? A ideia europeia, né? É uma ideia europeia. Então, a cultura no século XIX. Para a elite, o Brasil precisava de quê? Embranquecer. Mas a realidade do Brasil era totalmente diferente. Um país multirracial, onde predominava a cor escura, né? Então, o império e a cultura. O império procurou investir no desenvolvimento cultural do país, né? Então, Dom Pedro II era um admirador das artes, da ciência. Ele tem interesse em legitimar o quê? A monarquia e criar uma imagem positiva do Império Brasileiro no dito mundo civilizado. Né? Então, surge aí a identidade, a elite intelectual sentia a necessidade de construir uma identidade nacional que pudesse dar ao país um lugar de destaque no cenário das grandes nações. Aconteceu de maneira mais intensa na literatura, né? Nas artes. Né? Então, as artes plásticas, a pintura explorou, né? Então, os motivos históricos para realçar o protagonismo europeu, a pureza e a fragilidade do índio. O negro era uma figura, né, à margem da pintura romântica. As obras exaltavam o império. O passado glorioso, né? O passado glorioso e a unidade política. Não são expoentes desse período, Pedro Américo, né? Então, na realidade, o grande Pedro Américo, o Rodolfo Amoedo, Vitor Meirelles e Araújo Porto Alegre, né? Então, na realidade, são artistas, né? E, na realidade, renomados desse período. Então, e vocês vão ter a primeira missa, né?
numa obra, né, do grande Vitor Meirelles, né, a primeira missa feita lá em 1500, né, tonalidade feita do Pedro Américo, do Vitor Meirelles, né. Então é um retrato dessa processo de colonização das terras brasileiras, né. Então a gente está falando aí do século XVI, né. Então aí vem Pedro Américo, Dom Pedro II, né, na abertura da Assembleia Geral em 1872, né? Então na realidade ele mostra, né, Dom Pedro II na abertura da Assembleia Geral de 1872. Então Manuel de Araújo Porto Alegre, né? Então você tem o estudo para a sagração, né? Sagração de Dom Pedro II. Então aí a imagem, né, de Araújo Porto Alegre, né? Então uma obra muito interessante, né, do estudo da sagração de Dom Pedro II. Aí o Brasil na pintura, né? O Brasil real na pintura, é isso, né? Interessante, né? Então, diferente dos demais pintores, né? É a produção artística do pintor Almeida Júnior. Ele preferiu retratar o quê? O interior de São Paulo, né? E sua temática caipira, que ele retratou com realismo, né? Um grande realismo, né? Então aí vocês vão ter a literatura brasileira nesse período, foi marcada pela influência de duas escolas literárias, o romantismo e o realismo, né? Então, seus representantes marcaram profundamente a história do país, né? Com uma visão romântica e realista, né? Então, o romantismo, o índio e o branco passam a ser o fundamento da nacionalidade brasileira e da exaltação da pátria e da natureza. Então, são representantes dessa escola do romantismo, José de Alencar. Grande livro de cabeceira aí para vocês lerem, Guarani. Gonçalves Dias, A Canção do Exílio, né? Então, na realidade, uma obra de 1843, né? Então, na realidade, são duas grandes obras, né? Então, o romantismo engajado, né? Diferenciando-se de quê? Dos demais escritores que louvavam a pátria e a natureza. Castro Alves, né, dedicou sua vida e obra à luta anti-absolutista. Sua obra Navio Negreiro, de 1869, mostra a condição de um povo arrancado de quê? Arrancado de sua terra para ser escravo no Brasil. Então, na realidade, ele era anti-absolutista, né? Então, vai mostrar aí um realismo, né? Um povo que é arrancado de sua terra para ficar ter a sua liberdade violada, ficar submissos, né? Então, aí vem o realismo, diferente dos heróis do romantismo. O realismo mostra o Brasil como era, com suas características sociais e culturais. Então, Machado de Assis, com Brás Cubas, e o absolutista Aloysio de Azevedo, com o Mulato. São exemplos dessa escola literária. Observe, então nós temos, dentro da escola realista, nós vamos ter quem? Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, né? E que vão ser grandes exemplos dessa escola. Então, aí vem também a fotografia. A gente não podia deixar de falar um pouco da fotografia de Dom Pedro II. Ele incentivou a prática da fotografia no Brasil, né? Trouxe famosos fotógrafos europeus, né? E patrocinou exposições. Então, são destaques, né, desse período. O Hércules Florence, o francês radicado no Brasil, que realizou experiências fotográficas. Normandie Daguerre, Louis Mandé Daguerre, francês, né? Inventor de que? Da fotografia, né? Então, algumas fotografias do século XIX, Pedro II, 1842, estudante da Faculdade de Direito de Olinda, né? Em 1858, né?
Aí nós vamos ter Isabel e Pedro II em 1870, outra fotografia, né? Então, princesas brasileiras Leopoldina e Isabel, né? Em 1855, né? Então, na realidade, uma imagem bastante significativa, né? Da grande princesa Leopoldina e Isabel. Então, muito interessante nessa aula, né, que todo um contexto cultural, né, tanto na literatura como simplesmente na fotografia, né, é expressado dentro do Império. Mas não devemos também nos esquecer que essa transformação cultural ela ocorre, né, logo no início do século XIX, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, né? Na realidade, eles conseguem, né, com a chegada da corte, né, promover, na realidade, grandes inovações artísticas e culturais no nosso Brasil, né? Aí surge aí a Academia de Belas Artes, faculdades, né, jornal, né, e etc. Então eu, Cláudio Nascimento, agradeço a vocês do 8º ano, né, por estar assistindo essa aula maravilhosa de História. Então essa aula foi feita para vocês com todo carinho pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, né? Então foi uma aula que nós falamos um pouco da produção do imaginário nacional do século XIX. A literatura, artes e culturas populares. Então agora eu peço a vocês que desembarquem da nossa nave da história. Agradeço a vocês por fazerem parte dessa aula maravilhosa de história. E até a próxima oportunidade. Aqui é o professor Cláudio Nascimento que está indo. Tchau, tchau. Queres ou não queres?